Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que prova que o Brasil é o único país do mundo onde o talento para os negócios não se aprende em Harvard, mas se herda no DNA. Hoje nós vamos falar do maior prodígio do empreendedorismo nacional, o famoso Lulinha. O cara é tão bom de negócios que perto dele Elon Musk parece um revendedor de Rinodê. A nova jogada do Ronaldinho dos negócios envolve um inquérito por tráfico de influência. Claro que ele tem outras situações, como a questão da parte dos desvios do INSS. Para quem não sabe, o tráfico de influência no Brasil é quando você não tem currículo, não tem cargo, mas tem a certidão de nascimento certa. É o esquema que nada menos que uma compra emergencial de 600 milhões de reais em cannabis medicinal para o Ministério da Saúde. É tanta maconha medicinal, pessoal, que o próprio Bob Marley ressuscitaria para pedir um cartão do SUS. E a comissão dessa brincadeirinha é nada menos do que 20%, ou seja, 129 milhões de reais. Um pouco a menos dos que os 129 milhões que a esposa do Alexandre de Moraes recebeu, mas mesmo assim, pessoal, é uma quantia bastante significativa. É um esquema tão verde e lucrativo que até o Greenpeace está querendo uma fatia. Vamos analisar no vídeo? A ponta de lança desse esquema de 600 milhões era a lobista Roberta Luxinger e Fernando Bittar. Sim, aquele mesmo Bittar lá do sítio da Atibaia, aquele sítio que não era do Lula, mas amizades pelos vistos são eternas. As mensagens vazadas mostram que Roberta se gabava de ter recusado um cargo oferecido pelo próprio presidente, no qual ela poderia escolher que cargo ela quisesse executar, mas ela recusou que ela preferiria a sociedade com Lulinha. E o nível de intimidade era tão grande que nas mensagens de celular, Roberta chegava a escrever, abre aspas, eu sou o Fábio, fecha aspas. Gente, é um nível de possessão demoníaca corporativa que não se vê todo dia. No Brasil, nós temos médium que incorpora espírito de médico alemão, nós temos lobista que incorpora o filho do presidente para fechar contratos sem licitação. Mas o que realmente impressiona em toda essa história é o trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal pegou essas mensagens comprometedoras e adivinha o que ela fez? Sentou em cima delas por 7 meses. A Polícia Federal guardou essas provas do Lulinha com mais carinho e sigilo do que a grávida de Taubaté. Foram 7 meses de uma gestação de provas até que o ministro André Mendonça teve que praticamente fazer uma busca e apreensão dentro da Polícia Federal para que eles pudessem soltar os dados. A Polícia Federal do governo Lula virou aquele amigo que você empresta o dinheiro e finge que morreu só para não ter que entregar nada. E aí, a corda apertou. Com a prova na mesa, o que faz a Procuradoria-Geral da República, chefiada por Paulo Gonet? O PGR vira para o STF e diz, abre aspas, olha, o Lulinha não tem foro privilegiado, então esse processo tem que descer para a primeira instância. Fecha aspas. Claro, né, pessoal? Mandar para a primeira instância agora é a tática do processo demorar mais de 10 anos e então prescrever. Lulinha pode até mesmo não ter foro privilegiado, o que obviamente seria correto, mas ele tem pai privilegiado, o que no sistema jurídico brasileiro te dá um habeas corpus preventivo até que os crimes
que você ainda vai cometer. E o curioso, né, que quando o processo foi contra o Silas Malafaia, que não tem foro privilegiado também, que foi processado pelo exército, um exército que se ofende com palavras, imagina numa guerra, está lá o seu soldado com o fuzil e grita lá para o inimigo, se você atirar em mim, vou te bloquear no Twitter. Pessoal, infelizmente esse é o nosso exército. E o processo ficou no STF com a aprovação da PGR. Mas quando o filho do Lula é flagrado em uma negociata de 600 milhões com base no governo, de repente o STF não tem mais competência. É a justiça cega, surda, muda e com jogo de cintura. Mas, para fechar com chave de ouro, vamos falar da famosa minuta. Vocês lembram de que Bolsonaro ficou inelegível por causa da minuta do golpe, não é? Bom, uma minuta que ninguém viu, que não se foi assinada e muito menos protocolada. É a primeira condenação baseada em uma prova de física quântica, pois a prova é invisível que somente Alexandre de Moraes consegue ver, pois até hoje nunca foi apresentada essa verdadeira minuta do golpe. Já o caso de Lulinha e de Roberta, a história é outra. O golpe financeiro da saúde não é apenas uma fofoca lá da revista Veja. A Polícia Federal achou a minuta do contrato, meia página redigida, estruturada, mostrando como eles iam fazer para burlar a licitação e embolsar os 120 milhões de reais. Tem a prova, tem a mensagem, tem o contrato e tem a confissão de terceiros. E qual é o resultado disso? O STF em silêncio absoluto. Pelo visto, se a minuta for para derrubar o sistema, você perde os direitos políticos. Mas se a minuta for para desviar 120 milhões do SUS, vendendo maconha medicinal, aí o STF usa essa minuta como uma seda, enrola o processo, acende e finge que o país estamos no País das Maravilhas. O Brasil não tem dupla moral. Ele tem uma moral extremamente flexível, dependendo do seu sobrenome. 120 milhões é apenas expandir os tentáculos do negócio. Se você também acha que a Polícia Federal operou um milagre ao esconder essa prova por 7 meses, deixe aqui o seu like. Se você tiver no celular, deixe o hype para ajudar no engajamento do vídeo. Inscreva-se no canal para nos apoiar, pois aqui nós não temos medo de falar o óbvio. E compartilhe esse vídeo com seus grupos de família para mostrar que o Brasil de hoje, o crime infelizmente compensa, desde que você tenha a árvore genealógica correta. Pois aqui a democracia não é relativa. Um grande abraço a todos, não fumem a minuta e até o nosso próximo vídeo.